Você acredita no mundo espiritual, na espiritualidade? Você acredita que seres espirituais costumam se aproximar dos seres vivos aqui na Terra? Sim ou não? Alguma vez você já ouviu vozes, alguém chamando o seu nome? Você foi atender a porta, não tinha ninguém? Ou então você já tinha ido deitar para dormir e de repente você despertou com alguém chamando o teu nome, às vezes até com a voz de alguém conhecido próximo a você? Sim ou não? Se você já teve essa sensação, se você já ouviu essas vozes, eu quero te falar. Isso é espiritual. Isso são demônios avisando que estão por perto. Às vezes são demônios que se aproximam através de uma macumba mandada para a sua vida. E quando você começa a ouvir isso, eles ali já estão avisando que estão próximos, que estão chegando. Às vezes você também ouve isso através de um espírito de inveja, alguém que inveja muito a sua vida, e esse espírito se aproxima de você e começa a chamar o seu nome. E se você responder ou atender a porta respondendo, e você estiver despreparado espiritualmente, isso pode atingir você. E sim, isso é verdade. Isso existe. E aqueles que desacreditam ficam despreparados. Pois quando a gente ouve uma voz chamando o nosso nome, esse é o momento da gente se revestir, entrar em oração, clamar o sangue de Jesus, repreendendo aquela voz que nos chamou. Pois isso é o sinal de espíritos malignos. Eu já ouvi vozes assim às vezes chamando o meu nome. E foi através de um espírito de inveja. Logo depois, algumas coisas ruins começaram a acontecer. Nessa época, eu estava despreparado sobre o entendimento disso. Eu não entendia muito isso daí. Eu me consagrava, eu buscava Deus sim, mas não entendia esse lado espiritual sobre as vozes que eu escutava. Então eu achava algo normal, achava que era algo da cabeça, algum sonho, alguma coisa, mas não era. E depois eu vi as coisas indo de água abaixo. Eu vi o espírito da inveja conseguindo até me destruir. Eu comecei a ter algumas perdas e eu não sabia repreender aquilo. Eu escutava, não uma, não duas, mas várias vezes. Depois alguém com muita inveja se levantou contra a minha vida e me deu um prejuízo terrível, você nem imagina. Então eu absorvi isso e entendi aquelas vozes que eu estava escutando. Eram os espíritos se aproximando de mim e era para eu ter orado, era para eu ter repreendido, só que eu não tinha sabedoria para repreender aquele mal. Outra vez também recente isso daqui, presta bem atenção. A gente foi em um sítio à noite fazer a obra de Deus. Preguemos a palavra de Jesus nesse lugar, longe, 1h20 de carro, no meio do mato, para poder chegar nesse bairro onde tinham pessoas ali que não tinha nenhuma igreja naquele local, precisavam ouvir a palavra de Deus. E a gente foi durante a noite. Quando a gente terminou de fazer o culto, todos nós viemos para casa e na hora de eu deitar, de eu ir dormir, quando eu comecei a cochilar, aquela voz me chamou na porta da minha casa. Como eu já adquiri sabedoria sobre isso, eu repreendi aquele mal. Pois eu sabia que ali já era um espírito ruim que estava vindo furioso, pois eu tinha saído para fazer a obra em um local afastado da cidade, onde eles estavam reinando, governando. Nós entrou lá e nós incomodou o inferno. Para você ver, quando eu escutei aquela voz, eu levantei, repreendi, comecei a orar, clamando o sangue de Jesus. Quando foi no outro dia, 2 dias depois, a minha esposa ia passando por um local com meu filho e eles foram atacados por mais de 5 cachorros. E voaram em cima do meu filho, os cachorros, para morder, e o meu filho não teve uma mordida. Tudo que o meu filho teve foi um arranhão nas costas,
com a garra do cachorro, né? Ele passou a pata, arranhou as costas do meu filho. E a coxa do meu filho também teve um arranhão com a unha do cachorro, mas não levou uma mordida. Deus deu o livramento. Tá entendendo? Então você pode prestar atenção que aquela voz que eu escutei ali já era um espírito ruim avisando que estava se aproximando. Como eu repreendi aquele mal, ainda aconteceu, e poderia acontecer algo pior se eu não repreendesse. Mas como eu repreendi, tudo que os cachorros fizeram foi só dar um susto no meu filho e deixou um arranhão nas costas dele. Se eu não tivesse orado, se eu não tivesse sabedoria, os cachorros poderiam ter mordido a minha esposa, ter mordido o meu filho. Tá entendendo? E coisa pior ter acontecido. Imagina, mais de 4, 5 cachorros avançando em cima de uma criança de 4 anos. Era para morder, não é? Mas não teve uma mordida. Uma mordida não teve. Deus deu o livramento. Então, meus queridos, quando você escutar uma voz chamando o seu nome, repreenda. Pode ser a fúria do inimigo contra a sua vida que está se aproximando. Pode ser alguém que está fazendo macumba para você e aquele espírito está se aproximando de você. Pode ser um espírito de inveja, alguém invejando você, lançando maldição em você, olho grande em você. Isso se aproxima da sua vida. Então tu tem que ter sabedoria para repreender esse mal. Amém? Diga glória a Deus. Você já passou por isso, já escutou vozes? Já escutou alguém chamando o seu nome, até com a voz de alguém conhecido, talvez do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai? Você já escutou alguma voz conhecida chamando o seu nome e você foi ver não era ninguém? Então cuidado, não responda, mas ore clamando o sangue de Jesus para que esse mal caia por terra. Amém? Se gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber o próximo vídeo. Segue nós agora. Senão você vai perder esse vídeo, vai perder esse canal, tá bom? Então segue nós agora e acompanha a gente aqui. Deus abençoe a sua vida.